Bom dia, sexto ano! Hoje é a nossa aula de literatura e eu espero que vocês já tenham lido o conto Bárbara, do Murilo Rubião, que é o paradidático de vocês desse bimestre que acabou virando do semestre, né? Então eu espero que vocês tenham lido, espero mesmo. Eu passei assim na nossa primeira semana de aulas remotas e avisei para vocês que nós precisaríamos lá por junho, julho, e esse momento chegou. A nossa próxima prova, eu cobrarei as características do texto narrativo, que nós já aprendemos, já sabemos o que é necessário para se ter um texto narrativo, vimos em aulas passadas, e cobrarei questões sobre a obra em questão do escritor Murilo Rubião. Então hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a obra, vamos falar um pouco das características e um pouco do resumo da história, mas é essencial que vocês leiam. É um livro super curtinho, ele é ilustrado, então não é uma leitura cansativa. Não deixem de ler. Para a nossa próxima prova será necessária a leitura dessa obra. Então vamos lá. Essa aqui é a capa do livro do conto Bárbara, do Murilo Rubião, que foi, como é que eu posso dizer, meu Deus do céu, qual é a palavra? Que foi divulgado, né? Foi feito pela editora Positivo, não tá com muito tempo. A intenção é que as pessoas conhecessem mais, né, os contos de Murilo Rubião. Então, por isso, é um conto só por livro e a edição é ilustrada. Então, tem todo aí esse apelo visual para que se conheça mais da obra de um escritor que não é tão reconhecido assim, né? E é muito bom. Então, nós temos aí essa iniciativa muito boa. Todos os contos que foram feitos, né, pela editora nessa leva aí são ilustrados por artistas diferentes. E o Bárbara, que é o que a gente vai trabalhar, foi ilustrado pela Marilda Castanha. Nós já vimos em um vídeo anterior também, no início das aulas remotas, nós já falamos sobre o Murilo Rubião e sobre a Marilda Castanha. Então, quem ainda tiver dúvidas sobre vida e obra deles dois, revejam lá o nosso vídeo. Isso também vai ser necessário para fazermos a nossa provinha. Então, vamos lá. Bárbara, de Murilo Rubião. Imagine uma mulher que tem fome insaciável de coisas. Essa mulher é Bárbara, que só sabe querer, pedir e engordar. Agora, imaginem o seu marido. É ele quem narra a história e relata detalhadamente cada pedido da esposa. Movido por um amor igualmente estranho, o marido esforça-se de todas as formas para atender os desejos de sua amada. Onde esta história vai terminar? Esta é a base do conto Bárbara, de Murilo Rubião. Bom, nós sabemos pela leitura que o narrador é um narrador personagem, porque ele tanto conta como ele participa da história. Ele é o marido de Bárbara. Então a gente tem aí essa visão dele acerca dos acontecimentos. Então a gente tem esse eu lírico, que é um narrador personagem, e temos a visão dele acerca desses acontecimentos. Nós não temos a visão da Bárbara relatada, por exemplo. Nós temos a do marido dela. Então, vamos lá. Por mais absurdo que pareça, encontrava-me sempre disposto a lhe satisfazer os caprichos. Em troca de tão constante dedicação, dela recebi frouxa ternura e pedidos que só renovavam continuamente. Não os retive todos na memória, preocupado em acompanhar o crescimento de seu corpo, se avolumando à medida que se ampliava a sua ambição. Se ao menos ela desviasse para mim parte do carinho dispensado às coisas que eu lhe dava, ou não engordasse tanto, pouco me teriam importado os sacrifícios que fiz
para lhe contentar a mórbida mania. Então, o que acontece? A Bárbara, ela tinha como disse no início, uma fome de coisas. Então, ela sempre pedia coisas absurdas ao marido. E cada vez mais, a cada pedido passado, essas coisas iam ficando mais e mais extravagantes, até chegar ao momento de super extravagâncias, como por exemplo, quando ela estava grávida e pediu ao marido o oceano. E aí ele, né, diante dessa enorme ambição que a esposa tinha e essa necessidade de se ter as coisas e de consumir as coisas e tudo mais, ele foi buscar o oceano. Não fiz nenhuma objeção e embarquei no mesmo dia, iniciando longa viagem ao litoral. Mas, frente ao mar, atemorizei-me com o seu tamanho. Tive receio de que minha esposa viesse a engordar em proporção ao pedido e lhe trouxe somente uma pequena garrafa contendo água do oceano. Então, apesar dela ter pedido o oceano, ele viu que era impossível se levar o oceano para a esposa e levou ali uma amostra do oceano. Nisso, gente, você já acha absurdo, né, esse pedido do oceano e tal, e ele sempre realizando os pedidos da esposa. E a narrativa se desenrola. Este marido, assustado, ainda teve que atender a outros pedidos. Imaginem como ele se virou para levar um baobá para a esposa. Mesmo depois de o filho nascer, Bárbara continuou exigindo excentricidades ao marido. Dizem dos contos de Murilo Rubião que são fantásticos, misteriosos, absurdos e maravilhosos. Não menos misteriosos e absurdos do que a vida, diria o próprio autor, afirma Mariana Iannelli, que é uma crítica literária. Bom, a gente vai já falar sobre essa questão do fantástico dentro desse conto. Segundo ela, isso é o que percebem aqueles que, em seu livre entendimento, não deixam brigar entre si fantasia e razão. Que nos contos de Murilo, tanto quanto na vida, o fabuloso é dado por nossos olhos, pela intensidade com que temperamos as histórias que nos acontecem, numa realidade que sempre se desenha em parceria com a nossa imaginação. Então, o que acontece? Apesar de ter aí ser calcado no real, é um casamento, é uma relação de duas pessoas, é normal, na realidade isso acontece. Nós temos a presença do fantástico, porque acontecem coisas que para a realidade, racionalmente, são inexplicáveis, né? Como, por exemplo, o próximo acontecimento, que no caso, ela pede, um dia ela tá olhando o céu e pede uma estrela. Ela vê uma estrela e pede aquela estrela ao marido. E ele sai em busca dessa estrela, né? E ele sai feliz porque ela não pediu a lua. Então, ele ficou até feliz pelo fato de não ser tão mirabolante quanto ele esperava. Então, nossa geração, vocês, eu, a gente dos anos 2000, né? Dos anos 90, mas dos anos 2000 foi a minha infância. Nós somos acostumados a associar o fantástico a coisas extravagantes, como, por exemplo, vampiros, bruxas, semideuses, dinossauros. O fantástico, coisas que nós não tivemos acesso e que não está dentro dos limites da razão, do racional, do existente, do real. Acontece que dentro da nossa vida cotidiana, dentro da nossa realidade, dentro do que vivemos diariamente, nós também temos uma certa carga de fantástico, de anormalidade. Existem coisas que são inexplicáveis e que nós não sabemos até que ponto aquilo é a realidade em si, até que ponto aquilo foi fantasiado por nossa imaginação.
Então, os contos, a obra do Murilo Rubião brinca muito com isso, o real e o fantástico. Então, nós temos aí, dentro de uma certa normalidade de um casal, da vivência de um casal, nós temos acontecimentos, situações que aparentemente são inacreditáveis, são surreais, e que nós não sabemos até que ponto aquilo ali se configura como real ou como fantasioso. Então, essa é a grande brincadeira aí dos contos do Murilo Rubião. Nós, né, nossa geração, acostumada com o fantástico propriamente dito, o fantástico, aquela abstração total, talvez não consigamos compreender de início esse universo realista fantástico, mas é o que nós encontramos aí na obra do Murilo Rubião. Eu tentei, né, falar um pouco da obra sem dar muito spoiler, porque eu quero que vocês leiam, é preciso que vocês leiam a obra. Então, não pensem que aqui é suficiente, eu falei muito superficialmente da obra. Eu queria mais que nós compreendêssemos essa questão desse fantástico dentro da obra do Murilo Rubião. Então, não deixem de ler a obra. Na nossa próxima avaliação, que está próxima, nós falaremos sobre narração, nós falaremos sobre o conto Bárbara, nós falaremos sobre o Murilo Rubião, sobre a Marilda Castanho, que é a ilustradora, e sobre o realismo fantástico dentro do universo do livro Bárbara, certo? Então, por hoje é só. Beijão, foquem nos estudos, fiquem em casa e até a próxima semana.